Olá, estamos ao vivo. Que bom que você está aqui conosco. E já vou falando, vai chegando, vai compartilhando. Compartilha para líderes, pastores, pessoas que você tem um carinho aí e sabe que essa mensagem tem que chegar ao coração delas. Hoje nós estamos com uma convidada para lá de especial, que eu particularmente admiro muito, que é a psicóloga Márcia Ferraz. Eu já acompanhei algumas coisas, alguns trabalhos dela, como a aula dela na EBD da nossa igreja. E, olha, falar para vocês, sensacional! Gente, que palavra que essa mulher tem, sabe? Ela vai lá, ela mostra para você exatamente como proceder à luz da Bíblia e da psicologia. Tem coisa melhor? Então, nesse mês que a gente está, a gente está com essa mensagem, né, do mês de setembro, mês amarelo, para realmente aí tocar vidas que, por acaso, estão confusas, estão sedentas aí de amor, de esperança. Então, a gente trouxe ela com todo carinho e muito obrigado, desde já, Márcia, por ter aceitado esse convite. Fica à vontade para suas considerações iniciais. E muito obrigada. Eu que agradeço, tá, Evelyn, pelos elogios aí, pela parceria. É muito bom, né, estar aqui com você novamente. Novamente não, estar aqui com você e tendo essa possibilidade de falar um pouquinho do que eu gosto demais de fazer. Já tem pelo menos assim 3 anos que eu tenho me dedicado muito nessa questão das emoções, né? É importante, dando aula na escola dominical, dando aula em seminários, né? Atualmente tenho dado aula no seminário da FIGHT e o início desse ano eu comecei a dar aula no seminário da Igreja de Nova Vida, né? Seminário Avance, falando sobre saúde emocional também, né? Eu sou psicóloga formada, estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia e vou começar uma de neurociência e educação. É uma área que eu, assim, gostei muito e é um leque da psicologia que eu pretendo seguir, né? Enfim, a gente vai falar de coisas assim importantes e que são muito relevantes, principalmente levando em consideração o mês de setembro, né? A prevenção ao suicídio. São assuntos assim que trazem um esclarecimento muito grande, porque às vezes as pessoas pensam que são assuntos assim que não precisam ser mencionados, muito pelo contrário, né? O suicídio, a gente entende que precisa, quanto mais você conversa, mais você vai ter esclarecimento e mais você vai ter possibilidade de auxiliar essas pessoas que tanto necessitam. Então, é um prazer estar aqui nesse dia com você, com o pessoal aí que está nos assistindo e com certeza vai nos assistir depois, porque é um tema muito relevante. Obrigada pelo convite, tá bom? Ótimo, e vamos dar início à nossa live. Pastor, como administrar suas emoções? Eu acho que é tão difícil assim. É claro que essa live vai servir para qualquer pessoa. A gente direciona para pastores que, em geral, eles têm que administrar as emoções de todo mundo que chega lá no gabinete dele, né? Toda uma congregação. E, às vezes, eles não têm com quem falar, com quem conversar, e como que eles vão lidar com isso tudo? A gente já teve casos, né, sabendo que pastores cometeram suicídio. Então, assim, acho que chega disso, né? Basta. Né? A gente não quer ver líderes, né, cometendo tal ato, porque não tem com quem conversar, não sabe explicar, E hoje, gente, por favor, tem tanta gente, tanto profissional bom, cristão, que você realmente pode abrir o coração, e agora eu vou deixar a Márcia falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o líder abrir o coração e para quem ele deve abrir o coração, como que é isso, e qual a sua experiência, porque a Márcia também é esposa de pastor, vou já fazer um parênteses, há 26 anos casado com o pastor Ednei Ferraz. E hoje que eles comemoram 26 anos e tá aí, ó, os nossos parabéns para esse casal que é sensacional. Então, assim, ó, abri esse parênteses e conta mais, Márcia, sobre isso. Como que o pastor deve buscar essa ajuda, né? A gente tem percebido, né, que não somente pastores, mas líderes em geral e pessoas que têm uma autoridade, uma posição de autoridade, né, policiais, né, enfim,
eles têm uma dificuldade, alguns, óbvio, a gente não vai generalizar, em expressar, às vezes, essas dificuldades que tem nessas questões emocionais. Por quê? Nós, psicólogos, a gente tem a orientação de fazermos terapia, né, para extravasar tudo aquilo que a gente vai adquirindo dentro do consultório, todas as histórias, né, que a gente vai assimilando aí. Então, eu sugeriria que todos os líderes e pastores também pudessem passar por esse processo, porque são muitas informações e o ministério pastoral, ele tem um diferencial. Ele não acaba no momento em que o pastor sai da igreja, né? Igual várias profissões. Você saiu do escritório e acabou. Muito embora agora a gente trabalhando de maneira remota, isso tenha acontecido com menos frequência ainda. As pessoas estão trabalhando em casa. Mas, assim, a tendência geral é essa. E fica muito difícil administrar essas questões dentro do gabinete, né? E levar para casa todas essas emoções, todas essas dificuldades. E dentro da nossa casa também a gente tem problemas que precisam ser administrados. Então, a melhor forma de lidar com essas questões é o autoconhecimento, né? Eu preciso saber dos meus limites, eu preciso entender de que forma a minha emoção, essa emoção que está aparecendo, surgindo aí de maneira negativa, quando ela surgiu, né? O que eu penso quando algo me lembra desse assunto específico, porque às vezes a gente está fazendo um aconselhamento e a pessoa está trazendo exatamente a nossa demanda, né? Como aconselhar? Se aquilo também dói tanto em mim, né? E é um momento também da gente fazer essa reflexão, identificar esses gatilhos, de que forma eles acontecem, né? A história dessa emoção, como é que surgiu. Vamos supor, se você tem uma dificuldade muito grande no trânsito, se muitas vezes você fica agoniado ali naquele momento que está tudo parado, né? Está congestionado o trânsito, o que você vai fazer? Bom, se eu me conheço, eu sei que isso me traz tanto estresse, eu já vou me programar antecipadamente para vivenciar aquelas emoções, né? Eu vou, de repente, escolher uma música para estar colocando no pendrive ali, estar escutando, né? Alguma outra situação que possa me, assim, não me distrair, mas que possa desfocar o meu pensamento daquela situação que me traz aquele tipo de transtorno. Então, se eu me conheço, com certeza eu vou saber os meus limites, eu vou identificar as emoções que estão sempre presentes diante de algum fato específico, né? E outra questão também é questionar os nossos pensamentos. Será que aquilo que eu estou pensando no momento faz sentido? Será que as coisas que estão envolvidas nesse pensamento são reais? Em que eu estou baseando os meus questionamentos? Em experiências passadas? E muitas vezes sim, né? A gente vivencia coisas que já aconteceram anteriormente em situações novas, que nem sempre estão ligadas aos fatos que aconteceram no passado. Mas a gente cria um esquema, né, que automaticamente nos leva para aquele caminho, para aquela sensação. Então, a gente precisa questionar os nossos pensamentos também, porque a nossa mente mente, né? Então, questione o que a sua mente está te dizendo, porque ela mente, muitas vezes. Não significa que o que você está pensando tem fundamento. Às vezes é alguma ideia que é lançada naquele momento e que você precisa questionar. Não, por que eu estou assim? A gente entende que pensamentos se transformam em palavras e palavras se transformam em ações e ações se transformam em hábitos, né? Então, é um outro ponto que a gente precisa analisar, os nossos hábitos, né? Existem hábitos que a gente precisa estar mudando, tirando da nossa vida, programas que a gente está assistindo, até mesmo amizades que a gente tem, né? E que giram em torno de um determinado assunto que não nos faz bem. Então, estudos foram realizados e mostram que, para que nós possamos consolidar conexões novas de aprendizado, nós precisamos estar assim, diante daquela informação de 8 a 10 vezes. Então, ou seja, se eu quero lembrar muito de uma situação e quero fazer com que aquilo se consolide e faça parte, né, dos meus hábitos, eu tenho que me submeter a essa situação de 8 a 10 vezes, pelo menos, para que ela possa fazer algum sentido e começar a ser real na minha vida, né? Entendemos também que 40% das coisas que a gente faz no nosso dia a dia
está relacionado com o automático. A gente faz de maneira automática, né? A gente já levanta, já vai escovar os dentes, já vai pentear o cabelo, já vai lavar o rosto, enfim, eu não sei qual é a sua rotina, mas eu sei que isso todos nós fazemos, né? Por hábito, uma coisa automaticamente. E, enfim, esses aspectos são importantíssimos e vão nos auxiliar nesse processo de administrar as nossas emoções, né? A gente tem como fazer essa gestão de emoção, mas controlar, a gente não tem como controlar o que chega no nosso pensamento, mas a gente pode controlar de que forma a gente vai lidar com esse sentimento, com essas sensações aí que surgem, né, de maneira rapidamente aí na nossa mente. E vou terminar somente essa pergunta com uma frase de Aristóteles, né? Nós somos o que fazemos repetidamente. Tá? Então, é importante a gente lembrar esse detalhe. O que você está fazendo automaticamente aí? 40% do que você faz é hábito, né? E a gente precisa ver se esse hábito não está trazendo coisas saudáveis, a gente precisa estar revendo, tá? Legal demais, gente. Olha, compartilha, tá muito bom. E se você quiser fazer interação aqui ao vivo, é só colocar no chat aí do YouTube que o Matheus coloca aqui pra gente, a gente lê ao vivo. E tá aí, aproveita. Márcia Ferraz, psicóloga, está aqui com a gente. Vamos lá. Tem outra perguntinha. A gente já falou um pouco sobre como treinar a mente, né? E como pedir ajuda. Acabou que foi um pouco junto. Mas se você quiser compartilhar mais sobre isso, também fique à vontade, tá, Márcia? Como identificar que um pastor ou líder precisa de ajuda? Isso foi uma pergunta que fizeram. Não sei se tem a ver também com um pouco talvez, de orgulho pela posição, né, da pessoa também, ela se sentir que ela vai ficar... Como ela vai ficar aos olhos das pessoas, né? Como as pessoas vão julgar aquilo, né? Que um pastor ou um líder precisa de ajuda. Então, acho que a gente também tem que quebrar um pouco isso, né? O pastor e líder, eles são perfeitos? Não, gente. A gente como a gente, né? E está aí a Márcia para complementar e estruturar toda essa resposta aí para a gente. Por favor, Márcia, fica à vontade. Porque é importante a gente falar, né? Dos nossos sentimentos, daquilo que a gente... sente de fato. Por quê? É difícil para um líder expressar isso, né? Dá uma impressão de fraqueza, mas não. Às vezes essas questões têm a ver com hormônios, tem questões relacionadas mesmo ao seu passado, né? Situações que você vivenciou que não foram legais, traumas, enfim, isso tudo a gente não tem como ignorar. Né? Nós somos seres humanos, como todos os outros, né? Os líderes, os pastores, tem questões orgânicas que precisam ser tratadas também, né? Porque se for relacionado a algum tipo de hormônio que está, assim, não está controlado aí dentro do seu organismo, é uma coisa que você precisa, né, tratar, procurar uma ajuda, né? E como é que vai identificar se você está precisando de ajuda? Primeiro ponto, você está se sentindo inconstante nas suas emoções. Um dia você está muito triste, outro dia você está muito, né, alegre, um dia você está muito passivo, você não consegue ir adiante na sua atividade diária, coisa que você realizava com muita frequência, com muita tranquilidade no dia a dia. Hoje em dia você tem uma dificuldade muito grande, né? Ou então, diferente, um ativismo. Existem pessoas que, quando estão com muitos problemas, elas começam a trabalhar mais e mais e mais no intuito de esquecer esses problemas. Então, quando você não está lidando bem com as suas emoções, você está assim, ou enfatizando demais ou minimizando demais, aí você precisa, né, estar atento aí. Quando você também não consegue alcançar o potencial que você sempre alcançava, o que está interferindo, né, de maneira geral na sua qualidade de vida precisa ser revisto mesmo. Aí é um sinal de que você está precisando de ajuda. Né? Porque eu sempre falo em relação à ansiedade. Vamos lá. A ansiedade, todo o mecanismo que envolve a ansiedade, os hormônios que são ativados no momento em que a gente está naquele processo, eles são até importantes para o nosso instinto de sobrevivência. Né? Nós temos... nos garantir a nossa vida mesmo. Então, esses hormônios são ativados na suprarrenal e isso se dá de maneira automática. Mas, quando isso ultrapassa o normal e nos impede de ir além em alguma atividade que a gente tenha a realizar, aí a gente precisa tomar cuidado. Né? Por quê?
A ansiedade é algo que eu não controlo e algo que eu não prevejo. Eu não tenho previsão e não tenho controle. E isso me deixa, às vezes, descontrolada, né? Então, eu preciso, de alguma forma, me sentir dona da situação, no controle da situação, né? E, muitas vezes, isso a gente não consegue sozinho. A gente precisa de uma ajuda, de um profissional qualificado. Né? Fale do seu problema, se necessário for, procure uma ajuda profissional, né? Um psicólogo para te ajudar, um líder espiritual, porque a gente também na psicologia incentiva que você busque esse lado espiritual, que você busque a sua fé, a sua verdade, o que você acredita, para poder te ajudar a sair desse processo aí que você possa estar entrando, enfrentando nesse momento. Então, é importante, não deixe de falar, né? Comece a identificar mesmo e a monitorar as suas atitudes, ver o que você realizava antes, ontem, né? Que hoje você não está conseguindo mais fazer, né? E aí isso é um sinal mesmo que você está precisando de uma ajuda externa aí, tá bom? Ai, que ótimo! Ficaria horas aqui te ouvindo e acredito que todo mundo que esteja assistindo também, porque como faz bem, né? Como a gente tem que ajustar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e também não ter medo de se autoanalisar, de ver que está errado e procurar ajuda, porque a gente não consegue sozinho, a gente não consegue, né? E tem Não, pessoas que nos ajudam, tem pessoas boas, porque às vezes também tem a frustração. Abre o coração para qualquer pessoa e depois todo mundo fica sabendo da história do irmãozinho, da história do pastor. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, mas a gente não tem que ter medo. Não é isso, Márcia? isso mesmo. Porque, na verdade, assim, o psicólogo é um profissional totalmente isento das demandas que aparecem na sua vida, né? Ele é um profissional que não tem parcialidade dentro das questões que você vai levar para ele. Ele é imparcial. E justamente por isso as pessoas até perguntam, né? Por que que a gente não pode cuidar daquele amigo nosso como psicólogo? Porque a amizade vai acabar, tá? A gente entende que a gente precisa falar, não nesse primeiro momento, é claro, e precisa haver uma empatia, precisa haver uma transferência, né? Você precisa acreditar no que eu estou dizendo, você precisa confiar no profissional que está à sua frente, isso demanda um tempinho, mas não pode haver essa intimidade, essa proximidade, porque em algum momento vai ser necessário que se fale, o que se identificou diante daquela demanda, e aí, com certeza, muitas vezes o paciente não vai gostar do que você vai trazer para ele, né? Porque pode estar remetido a uma lembrança muito dolorosa, a um fato muito delicado, e isso pode trazer muito constrangimento, se você for muito próximo da pessoa, né? Enfim, eu acho que é algo que a gente precisa analisar bem. É legal, sua colega é muito próxima, aquela pessoa é muito, muito sua amiga, mas ela é psicóloga, não sua. Senão você vai comprometer a sua amizade. Eu me lembro na faculdade que alguns professores falavam assim: olha, terapia boa é aquela terapia que você sai com vontade de bater no psicólogo. Ele trouxe coisas assim que precisam mexer com você, precisam fazer com que você mude, né? E se a gente continuar da mesma forma, nós vamos obter sempre os mesmos resultados, né? Então, diante disso, a gente precisa mudar essa conexão aí toda que a gente já executa diariamente, a gente precisa mudar todos os alguns hábitos, não todos, né? Alguns hábitos e identificar o que está nos atrapalhando aí para que possamos dar, né, tratamento aí para a pessoa adequada, com a pessoa adequada, né? Então, é isso aí. Sensacional! Martinha falou uma coisa que eu vivo pontuando para mim e até para as pessoas também. Gente, não está satisfeito com o padrão, não está satisfeito com o resultado, tem que mudar o padrão. Não adianta tentar mudar o resultado se você não mudar o padrão, que é o padrão. O resultado já é o final, né? Então, se não está satisfeito, o que eu estou fazendo, né, de errado para dar sempre esse resultado? Tem que mudar o padrão, não tem jeito. Isso aí serve para qualquer coisa na vida, né? Não está satisfeito com a gordurinha na barriga? Adianta continuar comendo besteira? Não adianta, ela não vai sumir dali. E olha que é triste, para depois que você ganhou para sair, que tristeza nessas gordurinhas. E isso também tem a ver com
com as emoções, com tudo que a gente vai colocando também para dentro do nosso cérebro, da nossa mente, né? De forma como até lixos ali, gorduras, que para queimar aquilo ali, talvez você precise mudar não só o padrão, mas de uma ajuda realmente de uma profissional, assim como a Márcia ali. E, Márcia, onde que a gente te acha nas redes sociais? É verdade, é PC Márcia Ferraz, tá? Eu vou estar liberando para público, porque não tá no particular, mas eu vou abrir para o pessoal adicionar, caso deseje, é óbvio, né? E eu atendo no Valqueire e atendo também em Nova Iguaçu. Bacana. Então, viu, pessoal? PC Márcia Ferraz no Instagram, não é isso mesmo, Márcia? Isso, no Facebook também. Ah, no Facebook também, ó. Sensacional. Vamos lá para nossa última pergunta, gente. Vamos lá. Novo normal. Como fortalecer o emocional? Porque a gente falar é uma coisa, né? Aí agora, como? Dá dicas aí nesse meio, nessa confusão toda, onde lares foram abalados, porque as emoções vieram todas para dentro de casa, né? Antes tinha esse desencontro, porque cada um ia para o seu lugar, vinha, agora não, agora tudo dentro do lar, aquela máquina de lavar de emoções. Como, Marcinha? Conta pra gente aí, dá dicas pra gente de como administrar isso tudo. É verdade, são situações que já existiam, mas estavam camufladas, né? Porque você estava no seu trabalho. Se você, de repente, estivesse aborrecido com alguém dentro da sua casa, você ia para o trabalho e esparecia, encontrava outras pessoas, não tinha necessidade de estar ali presente e ter que resolver a questão, né? Então, como é que a gente pode fortalecer o nosso emocional nesse momento, né? A gente precisa criar uma meta, até meta de relacionamento dentro de casa, né? A gente precisa entender que é um investimento que a gente tem que fazer dentro daquele relacionamento. Se está desgastado, se está nesse nível, é porque alguma coisa ali precisa ser consertada, questões precisam ser resolvidas, né? E a conversa, o diálogo é essencial dentro desse processo. Não tem como a gente deixar de falar. Né? Freud, ele falava, a técnica da terapia tem a ver com a cura através da fala. Né? Então, nós somos curados quando nós falamos, porque a partir do momento em que a gente se ouve, a gente identifica, nossa, olha o que eu estou pensando. Porque enquanto está fazendo parte só do nosso pensamento, aquilo fica mais fácil, mas quando a gente expressa e bota isso para fora, a gente vê a dimensão do que a gente falou e do que a gente está sentindo naquele momento, né? Então, a gente precisa criar uma meta para resolver essas dificuldades, essas diferenças nos relacionamentos, né, familiares, e aí a gente vai criar essa meta. E nunca desistir, porque às vezes nesse processo a gente, minha meta é essa, e quais os passos que eu vou dar? Não, os passos serão esses, eu vou me programar assim, 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 né? Cada passo vai ser bem estudado mediante a situação específica que você está tratando. E disciplina. Tem que ter disciplina, porque em algum momento você não vai conseguir levar adiante aquilo que você está planejando. E isso faz parte do processo. Né? Você vai desistir naquele primeiro momento, mas você vai entender que isso faz parte, você vai seguir adiante. E não desista, né? Disciplina e persistência é importante. Tá? O segundo passo, não olhe para trás. A gente tem mania de olhar, às vezes, para o que aconteceu lá no passado. O passado não vai determinar o seu presente e nem vai direcionar o seu futuro. O passado vai servir como uma experiência. Por exemplo, se eu passo em determinado lugar, eu levei um escorregão, porque ali próximo tem uma goteira e a gente não conseguiu tirar aquela goteira, então todas as vezes eu tenho que pular aquilo ali, porque se eu passar, eu vou escorregar, vou cair. E se eu cair em algum momento, eu não vou deixar de passar por ali. Eu vou simplesmente tomar um cuidado maior diante daquela situação específica. Então, aquilo vai servir de ensinamento, não vai servir como um entrave, um impedimento para que eu possa dar continuidade no meu processo. Não, eu vou aprender com esse processo, né? E a gente também precisa fazer uma resolução de problemas, um planejamento de resolução de problemas, que envolve, é uma coisa que eu sempre falo também, atividades que a gente tem que estar inserindo dentro desse processo. Quais são? O que é urgente,
né? O que é prioridade, o que é importante, o que é necessário e o que pode esperar. Então, o que é urgente nesse momento para que esse relacionamento melhore, para que essa situação mude, é tal coisa. E aí você vai, né, mostrando em cada aspecto ali quais são as urgências do dia, quais são as prioridades para aquele dia, e isso pode mudar de acordo com a demanda ali do seu planejamento, né? Quando a gente faz essa questão da resolução do problema, o planejamento na nossa mente, primeiramente, né? A gente entende que quando de fato a gente se deparar com aquela situação, nós vamos levar de maneira mais tranquila, porque aquilo, de alguma forma, já me é familiar, né? Então, lembra que eu falei da ansiedade? Aquilo que eu não prevejo e não controlo, eu já vou ter, de certa forma, um controle ali diante daquela situação. É óbvio que fatores diversos vão surgir para modificar, né, aquele momento ali. Mas, com certeza, em algum aspecto ali, eu vou conseguir, né, dominar a situação, em algum nível, com certeza. E uma outra questão também que eu acho essencial e que eu sempre falo é que nós devemos ser assertivos, né? A assertividade, ela faz toda a diferença na nossa vida. Porque uma pessoa, quando ela é assertiva, ela procura... E hoje até eu atendi uma pessoa que tinha muita dificuldade, que tem muita dificuldade em falar não para as pessoas, né? Então, a assertividade, ela proporciona uma situação mais confortável para quem não consegue falar não. Né? Você ser assertivo, você vai dizer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente. Mas de uma maneira, assim, mais tranquila, sem você achar que está ofendendo o outro, ou que o outro vai deixar de te amar, ou que o outro vai se sentir menosprezado de alguma forma. Não. Essa situação vai ser muito bem colocada, porque você vai falar a coisa certa, né, da forma certa, na hora certa, no local certo, com a pessoa certa. Né? E aí isso acontece dentro do nosso trabalho. Que a gente, às vezes, fica chateado com o nosso chefe, com algum colega de trabalho, e a gente sai com aquela, né, coisa assim, no nosso pescoço, assim, ó. Tá aqui, ó. E chegamos em casa, descontamos em quem? Na pessoa mais próxima, geralmente esposa, geralmente filho, mãe, pai, não sei com quem você mora, mas eu sei que a tendência é a gente descontar aquilo que está engasgado aqui naquelas pessoas que são mais próximas e que não tem absolutamente nada a ver com a situação. Né? Então, a gente não está falando com a pessoa certa, a gente não está... Não que você deva explodir com a pessoa, né, que causou aquilo dentro do ambiente de trabalho, não, em hipótese alguma. Mas você precisa lidar com todos os aspectos que a gente mencionou anteriormente, com autoconhecimento, os gatilhos emocionais, né? Com os hábitos também, com essa inconstância, enfim, tudo isso que a gente falou, a gente, sabendo lidar com isso, com certeza a gente vai conseguir conversar com essa determinada pessoa no momento certo, né? No local certo e na hora certa. E a hora certa não é o momento do conflito. Porque se você conversar no momento do conflito, a tendência é de que o assunto não se resolva, não se esgote e não se resolva nada, enfim. Né? Porque se você falar da maneira errada também, não vai resolver. Então, a assertividade é um fator importantíssimo dentro desse processo de emoções, de relacionamento, né? de entrosamento com o outro. E isso também não é diferente dentro das igrejas, né? Dentro das nossas igrejas, uma vez que existem pastores aí, a gente precisa ser assertivo. Você precisa, às vezes, tomar uma decisão que vai envolver, né? Uns vão ficar satisfeitos, mas a insatisfação de outros também. Né? Então, você, enquanto líder, precisa saber o momento certo de tomar essa atitude, né? E de ser assertivo. Não é ser grosso, não é ser incisivo, não. É ser assertivo. Falar o que você quer, o que você pensa, o que você sente, na hora certa, da forma certa, no local certo, para a pessoa certa. Né? Então, isso é importante demais, a gente entender esse processo e o momento certo de se fazer essas coisas. Quando a gente tem esse planejamento de resolução de problemas, isso também fica mais fácil, né? Porque a gente sabe, assim,
Bom, hoje não tem reunião, hoje não tem nenhum problema mais sério aqui na empresa para resolver, então hoje é um dia que é propício para que eu possa tratar desse tema que é tão sensível assim, né? Dentro da empresa. Então, eu posso chamar essa pessoa, conversar, tomar um cafezinho com ela, né? Chamar para almoçar, mas a gente precisa resolver essa questão. A maneira que está sendo colocada as coisas, enfim, o que quer que seja que esteja tirando aí, né, a sua paz e que faça com que você chegue na sua casa e acabe descontando na pessoa errada, né? Tudo aquilo que você guardou aqui dentro de você. Nossa, que demais! Eu estou vibrando mesmo com essa live. E estou até lembrando que, assim, eu não tinha conhecimento nenhum, mas no início do meu casamento eu lembro que eu fazia isso, quer dizer, até antes, né, no namoro mesmo, quando já eu fazia algo que não me agradava, ou uma ação, ou uma palavra, algo que, né, realmente, assim, eu não gostava, ou porque me deixou constrangida, ou chateada, sei lá, né, a emoção que vem lá ruim. Eu lembro que eu respirava fundo e eu pensava, isso aqui eu resolvo com ele depois. Eu não estragava o momento, sabe? Se a gente estivesse em grupo, se a gente estivesse em família, se a gente estivesse com amigos, ou mesmo sozinho, de repente, aproveitando alguma coisa, né? Alguma atividade. Aí depois eu falava com ele, eu falava assim, sabe isso que você fez, ou que você falou? Poxa, eu me senti assim, isso, sabe, não me fez legal, né? Foi esse sentimento que me gerou. Você tem como fazer dessa maneira diferente, né, quando acontecer isso? Então, eu sempre conversei com ele assim, e o nosso relacionamento foi amadurecendo, e eu nem sabia de nada disso. Olha como é que Deus é bom também, né? E a gente fazia. Eu falava que era botar na prateleira. Eu pegava aquele negócio, eu falei assim, não, deixa eu botar na prateleira para não estragar o todo. É verdade, não, mulher sábia, né? Porque, na verdade, a gente precisa colocar as coisas no momento certo. E você soube fazer isso, porque você aproveita esse momento bom, né? E no momento certo você vai tratar dessa questão, que precisa ser conversada assim, mas não necessariamente naquele momento, né? Então, você foi sábia e a maturidade também vai trazendo algumas coisas diferentes, né? Nossa, quanta coisa eu fiz errado. Principalmente na criação de filhos, né? Nossa, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, gente, quanta coisa errada que eu fiz. Mas já era, já tinha passado a Né? oportunidade. Tipo assim, dá para rebobinar, né, para fazer de novo. Poderia ser, a gente poderia fazer isso, né? Olha, eu me arrependi. Então, já que eu me arrependi, há um arrependimento dentro desse processo, eu tenho como voltar para poder fazer de novo, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como fazer isso, né? Então, é tentar mesmo conversar. O diálogo, né? Eu querido, desculpe, a mamãe na época não tinha esse entendimento, né? Eu me lembro bem que meu filho, ele hoje tem 22 anos, ele sempre lembra que eu nunca ia no colégio nas festinhas que tinha Dia das Mães, né? A homenagem que ele fazia para mim. Mas por quê? Ele ficava com a minha mãe, eu trabalhava, fazia faculdade à noite, não tinha tempo, era distante o meu trabalho, e aí minha mãe ia, né? Então eu achava que isso era o suficiente para ele. E, afinal de contas, ele é uma criança, né? Mas não. Ele, assim, uns anos atrás, assim, já era adolescente, ele falou isso para mim, e eu falei assim, gente, eu não sabia que isso tinha tanta importância para ele, porque se eu soubesse, eu tinha pedido folga, eu tinha pedido para sair mais cedo, eu faria alguma coisa, mas eu não poderia deixar o meu filho ter essa carência emocional aí não suprida, né? E o momento que ele, poxa, eu estou me preparando para minha mãe chegar lá, a minha avó, né? Ele é muito apegado com a minha mãe, ele adora, final de semana ele vai para casa da minha mãe, assim, né, como quem vai para uma festa. É o programa dele, inclusive, né, de finais de semana. Mas, assim, ele queria que eu estivesse ali. E, né, enfim, eu não sabia da importância. Então, por isso é que eu acho que, às vezes, e eu sempre falei isso, sabe? Eu deixei de trabalhar, quando eu parei de trabalhar na empresa, de segunda a sexta, foi justamente por conta dessa necessidade que as crianças têm, principalmente nos primeiros anos, de ter a sua mãe, né, dando esse suporte emocional. Porque o pai, ele dá direção, segurança e proteção. Mas a mãe, ela é responsável por essa questão emocional, do afeto, do apego, do toque, né? Então, tanto o pai quanto a mãe, não existe papel mais importante. Você que é pai, cuide do seu filho, porque ele precisa da sua proteção, da sua segurança e da direção que você vai dar para a vida dele.
e você que é mãe, se você puder ficar em casa, o maior benefício que você vai trazer para o seu filho não é uma roupa de marca, não é uma viagem para o exterior, é a tua presença. Né? Porque às vezes a gente trabalha para poder realizar sonhos, mas o sonho do meu filho não era que eu trabalhasse, era que eu estivesse ali presente no momento em que ele se apresentasse para mim, uma coisa simples, né? Enfim, e que esses valores não se percam, né? Eu acho Agora, importante. Martim, você tocou num ponto muito bacana, e daí já gera uma pergunta que eu acho que seria bem interessante. E esses pais e essas mães, né, principalmente as mães que você tocou aí, que não conseguem, não podem parar de trabalhar. O que seria o ideal para que elas fizessem no horário que elas estão em casa, né? Qual seria assim, uma dica que você poderia deixar para que elas conseguissem suprir isso? Para não gerar essas frustrações, ou até que ponto as frustrações também são boas, né? Que vão gerar lá na frente um ser humano mais forte. Com certeza, né? Faz parte da vida, a gente não pode, né, se abster disso, mas assim, essas mães, o tempo é de qualidade, é qualidade mesmo de tempo, né? Porque às vezes, por exemplo, você está em casa, você não trabalha, mas você não tem tempo para conversar com seus filhos, você não assiste um filme, você não faz o dever com eles, então não adianta nada. Na verdade, você está presente, mas não está de fato. Né? A sua presença está ali, mas você não está de fato presente na vida dos seus filhos, nem muito menos na rotina. E a gente sabe da necessidade de muitas famílias, né, contarem com esse recurso financeiro também da esposa. Hoje em dia, a maioria, né, acontece isso. Mas, assim, eu entendo que você precisa tirar, pelo menos uma vez por semana, um tempo com a sua família, um lazer, né, com seus filhos, o seu marido, a sua família, né, todos juntos. Nós, quando nos deparamos com isso, meu filho, nós identificamos isso, né, que nós falhamos esse processo, nós começamos a fazer uma vez por semana irmos ao cinema. Já tem uns 4 anos que a gente faz isso, sabe? Toda sexta-feira, que era o único dia livre que a gente tinha, né? Nos últimos anos, foi o único dia livre, a gente ia ao cinema. Então, fazia aquele programa familiar. E isso aproximou. Porque outra coisa que eu acho importante, fazer as refeições à mesa, todos juntos, se possível for. Né? Então, é importante a gente identificar de que forma a gente pode estar mais presente dos nossos filhos. Né? E estando presente mesmo, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você, o meu celular está desligado, o meu WhatsApp está silenciado, eu não estou aqui com você, estou aqui com o meu telefone. Tá. Não, eu preciso estar presente de fato. Né? Então, esse tempo, isso é o tempo de qualidade. É você se dedicar integralmente no momento que você estiver disponível para aquela atividade em família. Então, isso é muito importante. E, à medida do possível, fazer as refeições juntas, pelo menos uma vez por semana, juntos, né? Porque eu sei que, às vezes, as pessoas trabalham de segunda a sexta, aí à noite tem filhos na faculdade, igreja, né? A gente tem essa questão da igreja. Mas, enfim, pelo menos uma vez por semana, separar para sentar, como é que foi sua semana? O que foi de bom que aconteceu essa semana? O que foi de ruim? E conversar. Diálogo, proximidade, né? A gente tem a internet que nos auxilia tanto nesse processo, a gente está longe, mas igual nós estamos fazendo aqui agora, né? Da mesma forma. Estamos distantes, porém conectadas aqui, e isso é importante. Bom demais! Então já ficou a dica aí, viu? Se você também é pastor, líder, tem que olhar para sua família, tem que cuidar ali, tempo de qualidade, né? Que a gente, às vezes, tantas tarefas na igreja, tantas funções, e a gente se perde aí, mas tem que priorizar. Ficou a dica aí da psicóloga Marta Ferraz. E vamos para nossa dica diamante, nossa dica sensacional, que a gente já está encerrando. Ah, que peninha! Mas vai ficar gravado. Então, e também depois vai subir para o Instagram. Então, tem muita gente que ainda vai ser acolhida por essa live. Ah, que bom. Então, a dica diamante é você ser grato, né? A neurociência, ela fala muito sobre isso, né? Que um sistema de recompensa do nosso cérebro a gratidão traz, né? Que quando a gente é grato, ele traz toda essa questão da tranquilidade, porque aciona neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores,
a dopamina e a ocitocina, elas trazem esse bem-estar, essa sensação de bem-estar. Então, quando você é grato, automaticamente o cérebro vai disparando esse sistema de recompensa. Você se sente mais tranquilo, mais satisfeito, né? Promove um bem-estar. Então, a palavra diamante de hoje é gratidão, seja grato, né? Porque estudos são realizados nesse sentido e chegaram à conclusão de que quando uma pessoa é grata, ela traz dentro de si essa sensação maravilhosa que é promovida por esses neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São para tudo aquilo que a gente faz, né? Para falar, para andar, para mexer a mão. A gente tem sinapses, são feitos sinapses nesses neurotransmissores, né? As sinapses ocorrem e aí essas conexões promovem o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa. Então, isso é que promove o aumento da ocitocina da dopamina, e sendo dessa forma, a gente se sente muito melhor. A gente tem um bem-estar melhor, a gente tem uma satisfação maior e promove uma tranquilidade também. Esse é o sistema de recompensa do nosso cérebro quando nós nos sentimos gratos. Então, vamos lá. Ai, Úrsula Barreto botou, muito bom, estou com a minha mãe aqui assistindo. Ai, obrigado, Úrsula. Ivone Santana, que bênção de palestra, tarde abençoada. Muito bom essas interações, né? Meu pai está assistindo e te mandando um abraço, Márcia. Esse foi para você. Oh, legal. Ó, o Murilo Tasca. Puxa, cheguei agora, mas peguei a dica diamante. Aê! Legal, Murilo. Um abraço. Ione, então, pode falar. Ione, um abraço. Ela foi minha vizinha, minha amiga de infância mesmo, infância de berço até a adolescência, né? O seu Azé Santana, um abraço aí para todos vocês, tá? Muita saudade de vocês. Úrsula também, um beijão, querida. Fica com Deus. Então, gente, minha dopamina e minha ocitocina, é ocitocina, né mesmo, né, doutora? Só então, lá em cima, de gratidão pela Márcia Ferraz ter participado aqui da nossa live. Muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando o seu lar, o seu casamento. Parabéns mais uma vez pelos seus 26 anos de casado. E que tenha ainda muitos e muitos e muitos mais anos. E que vocês sejam exemplos e contagiem as pessoas ao redor pelo exemplo, pelo amor de Cristo, né? Que sempre reine no seu lar. Tá bom? Muito obrigado. Deixa suas considerações finais. Muito obrigada também, gente. Se vocês quiserem mais informações também, né, e conversar um pouco sobre isso também, entra nas minhas redes sociais, né? Adiciona aí no Facebook, no Instagram, e a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre esses assuntos que são tão importantes e que são tão relevantes para o nosso dia, né? Principalmente nesse mês de setembro. E eu quero dizer para você, mencionando o mês de Setembro Amarelo aí, rapidinho, que se você tem alguma pessoa na sua casa que sofre de depressão, né, e está muito triste, está muito assim desanimada mesmo, procure uma ajuda profissional, porque às vezes muitas pessoas acham, é a frescura, está querendo chamar atenção, às vezes está querendo, né, que a gente fique o tempo todo próximo. Não, não é, né? Não espere pagar o preço para que você possa identificar que de fato a pessoa estava falando a verdade, né? Esteja mesmo buscando auxiliar essa pessoa, ouve o que ela diz sem crítica, né? Ouve sem criticar, seja um ouvido ali amigo e procure ajuda profissional se necessário for. E muitas vezes é necessário sim, para a gente evitar o pior. Tá bom? Setembro Amarelo, a depressão é uma das maiores causas de suicídio e a gente precisa estar atento a esses indícios aí, esses sintomas que possam surgir tão pertinho da gente, tá? Então, não pense que é frescura, não pense que quer chamar a atenção, não. Dê ouvidos e procure ajudar de alguma forma, tá bom? Fica aí o apelo, então. Gente, procure um profissional que vai te ajudar, um profissional cristão, e a Márcia já deixou aqui aberto que você pode interagir com ela para mais informações. Então, não perca tempo, ok? E muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, porque igreja cuidada é igreja protegida. Igreja é feito de pessoas, então vamos cuidar de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, gente!